Pessoal, vamos agora um pouco mais a gente saber do lado empreendedor de vocês 2, né, e como que surgiu a ideia de criar a Cura Cursos, e como que surgiu, assim, e os diferenciais de vocês, queria que vocês contassem um pouco essa parte da empresa mesmo, que eu acho muito Hum. legal. Tá. É assim, olha, deixa eu comentar um pouquinho como surgiu. É assim, de forma geral, é o seguinte. Eu cheguei a passar em 2 processos seletivos, né? Então, assim, eu acabei entendendo como estudar. Na verdade, uma coisa que eu não falei. Depois que eu saí da graduação, eu não passei de primeira, tá? E aí, eu não passei. O que que eu fazia, né? Eu pegava, né, o livro da Fossum, por exemplo, e li ele inteiro, inteiro. Né? E aí eu prestava a prova pensando, pô, li o livro da Fosse inteiro, vou passar, né? Só que não, por quê? Isso não é estudar, entendeu? Né? Você só estudar de forma não direcionada é um problema, na verdade. E aí depois eu aprendi a estudar, né? Fazia muitas questões, eu comecei a entender como que realmente você estuda para passar numa prova. Então depois que eu passei por tudo isso, né? Eu comecei a dar algumas dicas, né, para alguns alunos que iam prestar residência. Então, por exemplo, o meu R1, né, eu direcionei os estudos dele e ele passou, né? Então, assim, passou super bem, inclusive, né? Eu brinco assim, Uhum. né? A minha prova, ela tinha 30 questões, eu fiz 28 questões de 30, né? E aí, até então, era o recorde da universidade. E aí, depois veio o meu R1, fez 29. Aí eu falei, pô, não é possível, né? Então, assim, eu consegui direcionar os estudos dele, então eu já consegui entender como que tem que ser cobrado e tudo mais. E aí depois eu prestei uma nova residência, passei primeiro, foi com uma certa tranquilidade. E aí eu voltei pra cá e eu percebi que isso tinha um buraco no mercado, sabe? Assim, que eu percebi que os alunos não sabiam muito bem o que era residência, como estudar, estudava de forma totalmente assim, igual eu fazia, pegava o livro, lia Uhum. tudo, totalmente, né, disperso. E aí foi quando eu conversei com o Dr. Vitor e com o Dr. Iago pra gente tentar juntos, né, criar algo que pudesse favorecer os alunos mesmo, né? Que eles conseguissem estudar de forma direcionada, focando em questões, né? Então eu acho que o Iago até vai falar de um dos diferenciais nossos aí, que é sobre resolução de questão, porque são metodologias que eu fui desenvolvendo, né, ao longo do tempo e que depois juntando com o que o Iago comentava, do que o Igor comentava, né, Vitor comentava, a gente conseguiu juntar e falar assim, olha, isso aqui é o ideal para um aluno passar. E que vem sendo, né, mostrado já com práticas mesmo, que o tanto que os alunos estão passando na prova com essa metodologia, porque realmente está sendo eficiente mesmo, né, Iago? Aham. Eu lembro até, não sei se você lembra disso, Bruno. Inicialmente, né, porque assim, a Cura Cursos, ela surgiu de um membro da Cura Pets, que era uma outra empresa, né, Bruno? Isso. A empresa Aham, sim, de sim. atendimento domiciliar, aí os meninos criaram a Cura Cursos, que E, existe, né, a empresa geral e que faz vários uhum, cursos e tudo mais. Aí quando os meninos tiveram a ideia do preparatório para residência, eu fui convidado para ser professor inicialmente, né? uhum, E aí, posteriormente, eu fui convidado para compor a sociedade mesmo do cursinho preparatório. E realmente o nosso diferencial é que é uma abordagem de resolução de questão. Então, o aluno ele não tem aula teórica, expositiva exclusivamente, né? Às vezes é discussão de artigo, não é isso. Ele tem uma apostila de questão, a gente compilou com todos os temas de vários anos, com gabarito no final. A aula vai ser de um tema X, o professor fala, façam da questão 1 até a questão 20, por exemplo, né? Que são referentes ao tema da aula. O aluno ele pode ter chegado na aula depois de ter resolvido as questões em casa, né? Ele tem a liberdade de fazer também na aula, né? Porque a aula do professor é conteúdo, resolução de questão, conteúdo, resolução de questão. Então é uma abordagem prática, uma metodologia ativa no sentido de resolução de questão, né? Então a gente fica pegando questões de várias universidades. Então o aluno o aluno do presencial ele tem acesso ao online. Então, se ele não vai naquela aula, ele pode assistir a gravação. Se não deu tempo do professor terminar o conteúdo na aula teórica, a aula está gravada, ele tem acesso àquela gravação. Então, a gente faz simulados de forma periódica, a cada 2 meses. O aluno ele vai presencialmente, os alunos do online também recebem a prova online, se quiser ir no presencial, pode. A gente usa o mesmo tempo
que é aplicado para aplicação na prova real, né? Que é utilizado na prova real. Então, o aluno ele treina o Legal. nervosismo, ele treina ficar lá 4 horas na sala, fazer uma prova, preencher um gabarito. Todo mundo conhece alguém que fez uma prova importante e errou questão no gabarito, né? E às vezes até isso culminou na reprovação ou perda de muitos pontos. Então, a gente tem uma abordagem muito prática de treinamento, né? Muitos professores são ex-residentes, então isso é muito bom, né? A gente tem um corpo docente que a maioria fez residência, então é aquela pessoa que tem a experiência e que também passou por aquilo que o aluno que está fazendo o Uhum. cursinho está passando. Então isso é muito bom para trazer o aluno mais próximo da realidade mesmo, né? Então, esse é um grande diferencial nosso, né? Dentre das várias outras coisas. A apostila didática, o tipo de aula. Às vezes a gente faz aulas extras de outros assuntos, né? Às vezes, por exemplo, o clima tá pesado, a gente chama uma pessoa, às vezes, que teve experiências de prestar várias vezes a prova e passar de terceira, né? Para o aluno ver que realmente ele não passou naquele momento, ele pode tentar outras vezes, né? Aula de preparação de currículo, né? Que aí a gente mostra ali o passo a passo de como organizar o currículo, dicas muito importantes que não tem lugar nenhum sobre como organizar, como fazer cada tópico. A gente tem experiência de aluno que entrou com recurso, então são coisas que não tem no edital, são coisas que não tem em lugar nenhum. Então é coisa de quem Legal. está na prática mesmo, né? Por Uhum. isso que é bem vantajoso para o aluno, sabe? É, que vem de experiências nossas, né? Que a gente sabe que foi uma dificuldade nossa, né? Então, isso é colocado em prática, né? E esses milindres, né? São muito importantes porque não tem na literatura, né? A gente fala, não tem na literatura, a É. gente tem na experiência, né? E essa experiência é colocada para esse aluno. O que eu costumo muito falar, assim, bastante, falo assim, olha, é igual um xadrezista, uma pessoa que é profissional em jogar xadrez. Ele tem um livro que ele sabe quais são todas as jogadas. Só que se ele for para um campeonato e nunca tiver jogado xadrez, não adianta nada. Então a gente precisa que o aluno ele estude o livro, mas ele faça todo o preparatório prático daquele dia. Então ele tem que ir lá Uhum. fazer o simulado, ele tem que fazer questão. Se ele não faz questão, vai chegar lá na hora, não adianta ele saber teoria, ele tem que saber fazer questão, tá? Então, assim, é isso que a gente acaba aplicando muito para os nossos alunos. Então, tem a teoria, mas tem muita questão para ser resolvida, tem muita prática para resolução de simulado, né? Muitas dicas de como. Não sei a questão, não sei, não lembro isso aqui. Como que eu acerto essa questão? É saber fazer prova também, é muito mais do que simplesmente saber um tema em específico, sabe? Tudo isso é abordado. Uhum, que legal. E assim, como é que funciona, gente? É o ano inteiro? Como é que o cursinho funciona? Tipo, são turmas específicas? É presencial? É online? Tem diferença? Como que funciona? A gente tem o presencial e o online, tá? As turmas começam, né? Para a turma que está entrando agora, começa dia 11 de março e vai até o último dia de outubro, tá? Uhum. Para o presencial. Porém, o aluno do presencial, ele também tem acesso online. Então, o online ele vai de 11 de março até 11 de março do ano que vem. Então, apesar do presencial ir apenas do dia 11 de março até o final de outubro, ele ainda tem acesso a todas essas aulas, inclusive com o mesmo tema do presencial, ao longo do ano inteiro. Então, 365 dias aí, né? Uhum. E o aluno do online, ele tem acesso, né, à plataforma online, que inclusive tem conteúdos até adicionais ao que é dado no presencial. Então, algo importante até para o aluno que é do presencial, ele também tem que ver as aulas online, porque tem coisas adicionais, né, incorporadas também, tá? E hoje em dia a gente tem alunos do Brasil inteiro, né? Então a gente tem aluno no Nordeste, do Norte, Sudeste, Sul, né? Então assim, já tá bem, né, disseminado já, graças a Deus aí, a gente tá fazendo um trabalho super legal. Eu Bom. falo assim, é o trabalho da nossa vida assim mesmo, tá ficando super legal mesmo, é uma coisa bem, bem competente mesmo e pronto para o aluno passar mesmo. Poder ajudar e transformar a vida das pessoas deve ter um impacto muito legal, né? Um trabalho muito bom também, que vai além da veterinária, né? Que a gente geralmente lida com os animais, né? Só que quando você É, prepara uma pessoa para ela lidar melhor com os animais, a gente acaba impactando do mesmo jeito os animais também, né? Pô, Rafael, olha, quando eu recebo uma ligação de um aluno chorando, grito que passou na residência, cara, Cara, deve isso para ser. mim é assim, impagável, impagável. Já Então, graças a imagino. Deus, eu já recebi algumas ligações esse mês agora, e é impagável, cara, assim, um aluno agradecendo e obrigado. E na verdade é engraçado que ele agradece, né? Eu entendo o agradecimento, mas assim, eu sempre falo, cara, potencial é você que fez isso, né? A gente deu Mérito as dele, né? ferramentas, mas é mérito seu. E é impagável mesmo, assim, eu coloco como se fosse uma conquista minha, assim, Ah, realmente é imagino, cara. muito Eu legal. imagino, isso deve ser muito bom mesmo. Ó, o Henrique perguntou aqui, o Henrique Esteves perguntou de novo. De forma presencial são todos os dias? Boa pergunta, como é que Não, Boa funciona? pergunta. terças e quintas-feiras,
tá? Das 19 às 22 horas, tá bom? Então, todas as terças e quintas, 3 horinhas de aula. Isso, aí simulados no sábado a cada 2 meses. Sábado Uhum. de Isso, manhã. aí. Uhum. Aí alguns sábados a gente tem que ir também. Tipo, das 9 Legal. às 11, 9 ao meio-dia. É. Ó, a Duda perguntou aqui, Duda Borges perguntou: eu posso adquirir esse curso mesmo estando na graduação, faltando 2 anos para formar? E como adquiri-lo? Pode sim, tá? A gente tem aluno do 5º período, Uhum. tá? Então, assim, tem aluno, inclusive, a primeira edição, a primeira turma nossa, tem quanto tempo já, Iago? Já Foi em foram 2 turmas, né? 2023. Já foram 2 turmas, 2023, justamente. A gente teve uma aluna lá que entrou no 6º período, se eu não me engano, e agora que ela vai prestar a prova. E assim, meu Deus, ela tá assim, preparadíssima. Você vê assim os simulados dela, assim, ela manda muito bem, porque assim, ela já tá acostumada a fazer, já acostumou, na verdade, né? Então, assim, ela tá preparadíssima. E é importante dizer, uma coisa importante, que a gente, apesar de eu e Iago, a gente tá aqui na parte de clínica e cirurgia de pequenos animais, a residência, ela compete muito mais do que isso. É residência de grandes animais, né? Clínica e cirurgia de grandes animais, diagnóstico por imagem, clínica, patologia clínica, patologia animal, tudo isso compete à residência. Existem várias áreas. Tá? Isso é importante dizer também. E vocês ensinam todas? Como é que é a metodologia de vocês? Ou não? Como que funciona? Todas, né, Iago? Todas as Desculpa, matérias. desculpa, não ouvi. É porque assim, você falou que tem várias áreas, né? Clínica de grandes, clínica de cirurgia de Entendi. pequenos, diagnóstico por Aham. imagem, patologia. E aí a Cura Cursos ensina tudo ou é mais focado para clínica de pequenos? Como é que funciona? Não, todas as áreas. A gente tem candidato, né, aluno, na verdade, que quer prestar. A gente tem aprovado em grandes, pequenos, patologia animal, saúde pública, né? Então, ele tem aula de tudo, porque a prova ela é mista, né? Na maioria dos lugares. Então, por exemplo, a gente tem o professor de grandes, professor de pequenos, dentro dos temas, a gente chama várias pessoas, né? Então, por exemplo, dentro da clínica de pequenos, eu dou alguns módulos, tipo, módulos que eu tenho mais afinidade, endócrino, dermato, gastro. Mas aí o Vitor dá neuro, que é a área dele, dá nefro, que é uma área que ele tem mais afinidade, a Monique dá cardio, né? O Legal. Bruno, ele dá a parte cirúrgica, mas aí tem o Guilherme também que dá uma parte de tórax, que ele é muito bom, né? Da parte Isso. mais Uhum. básica de técnica cirúrgica. A Tem uma Spoltronieri pessoa da que tem muita Grandes, né? uma Então, pessoa que tem muita afinidade com cavalo, ela dá o módulo de equino, mas ela não tem tanta com ruminantes, é uma outra pessoa que dá ruminantes. Legal. Então a gente tenta, né, contemplar tudo isso. Uhum. uma coisa importante de dizer é que apesar, né, do cursinho, né, ele ser sediado em Goiânia, né, e acabar focando pelo menos o presencialmente na UFG, né, o cursinho prepara o aluno, na verdade, para qualquer universidade, tá? Tanto que a gente tem aluno que passou na UFPR esse ano, acabou de passar, na UFPR em cirurgia, na PUC do Paraná em cirurgia, a gente tem aluno que passou em saúde pública, Espírito né, Santo, né? em Espírito Santo. A gente tem alunos, né, que passaram lá no Piauí, né? Então, Uhum. assim, Legal. na UFPI, né? Então, assim, prepara o aluno para qualquer universidade, na verdade, né? Porque até a nossa apostila, ela tem todas as questões de diversas universidades, não é só o UFG. É o UFG, é o UFO, o EL, é o Rural do Rio de Janeiro, o FMG, o Unesp, tem tudo ali. Uhum. Então, a gente acaba discutindo, né, e abordando o máximo de universidades que a gente consegue, porque a gente sabe que tem aluno que tem o interesse de ir para fora de Goiás, daqui da região, né, de Goiás, né? O presencial aqui em Goiânia fica onde? Qual setor? Presencial, ele fica no setor Bela Vista, ali perto do Jardim Botânico, Uhum. ali perto do Correio, sabe? Ele é bem, é Aparecida Sei. de Goiânia, mas é uma Aparecida de Goiânia bem próximo de Goiânia, assim, é uma Vila rua, assim, Brasília né? ali? Vila Brasília, Aham. tá? Fica lá, tá? Então Tá. o acesso é super fácil, pega 85 ali, ó, ele já tá próximo do cursinho, rapidinho.